O Brasil assiste a Argentina, seu principal parceiro comercial na América Latina, fechar 2023 com 211% de inflação. A maior marca em 30 anos, reflete uma permanente crise econômica que atinge diretamente a população. No avanço significativo da pobreza, o conturbado cenário atual argentino remete ao período inflacionário brasileiro, com índices superiores a 2.500%. O modelo que alterou drasticamente o cenário nacional, o Plano Real, completa 30 anos em 2024. No documento Jovem Pan, vamos descobrir como ele deu certo após inúmeras iniciativas sem sucesso e resgatar economistas que mudaram definitivamente os parâmetros inflacionários no Brasil, como Edmar Baixa e os bastidores do real. Na verdade, o plano começou a ser concebido no princípio dos anos 80. Na verdade, foi até antes do Plano Cruzado, né? Porque na PUC do Rio, onde os economistas do Real lecionávamos, né? Havia naquela época, logo na transição da ditadura para redemocratização, né? Um grande debate sobre como dar cabo àquela inflação no Brasil, né? E o nosso grupo estava dividido entre duas propostas, uma do Francisco Lopes, chamada o Plano Heterodoxo, e que foi implantada no Plano Cruzado, do qual participamos eu, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. A outra proposta era uma proposta de reforma monetária. E, na verdade, essa ideia da reforma monetária é que foi posteriormente elaborada, implementada no Plano Real 10 anos depois. Não apenas o cenário econômico era delicado, no campo político, o presidente Fernando Collor de Mello sofre o impeachment e o vice Itamar Franco assume o comando do país justamente com a promessa de conter a inflação. Foi quando o Fernando Henrique foi nomeado ministro da Fazenda pelo Itamar Franco, e isso foi em maio de 93, né? E foi a partir dessa nomeação e de quando a equipe se constituiu, né, integralmente, né? Aí voltou o Pércio Arida, o André Lara Rezende esteve lá durante um certo tempo, Pedro Malan se incorporou, foi presidente do Banco Central, um então jovem economista, Gustavo Franco, né, também veio para o Ministério da Fazenda, e lá no Ministério da Fazenda nós encontramos outras pessoas, como Murilo Portugal, né? Todos esses são parte da equipe econômica do Plano Real. Das ideias à elaboração do plano, num cenário de total descontrole das finanças públicas. Final de setembro de 93, né? Eu diria que a gente decidiu ir à frente com o Plano Real, né? Liderado pelo Fernando Henrique. E o Plano Real foi anunciado à população num discurso no Congresso pelo Fernando Henrique em dezembro de 93. Né? E nesse discurso, Fernando Henrique deixou claro que o Plano Real ia ter 3 etapas. Né? A
primeira etapa era um equilíbrio fiscal, para o qual nós necessitávamos que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional permitindo equilibrar o orçamento, chamado Fundo Social de Emergência. E o Fernando Henrique disse, uma vez aprovado no Congresso, ele falou isso em dezembro, uma vez aprovado no Congresso o Fundo Social de Emergência, o que aconteceu no final de fevereiro, a gente introduzir a unificação do sistema de indexação. O texto que criou o Fundo Social de Emergência foi elaborado pelo economista Raul Veloso. Era o dado político dessa criação, e isso não foi feito por mim, alguém sugeriu isso, eu não me lembro quem foi. A palavra social ficou Fundo Social de Emergência. A ideia era dizer que 20% de todas as receitas seriam necessariamente destinadas à posterior aplicação em áreas consideradas de interesse social grande. E isso deixou uma ideia de que seria possível economizar um volume expressivo de recursos, porque depois, diante da destinação desses recursos a determinadas áreas, chamadas sociais, você poderia diminuir a destinação que seria mais comum sem a criação do fundo, e no final construir um superávit, uma sobra de recursos que iria ajudar no controle da dívida pública. O objetivo era ter uma sobra de recursos no final do processo que fosse reduzir o crescimento da dívida pública. E isso diminuiria as pressões inflacionárias que havia na época. Para os mais jovens, Edmar Baixa lembra que na década de 90, a indexação reinava no país. Todos os preços de salários no Brasil, eles tinham regras de acompanhar a inflação. O câmbio era reajustado, o dólar era reajustado todo dia de acordo com a inflação do dia anterior. Os ônibus eram reajustados todos os meses de acordo com a inflação do mês anterior. Os aluguéis eram reajustados a cada 6 meses de acordo com a inflação dos 6 meses anteriores. Os salários eram reajustados de acordo com a inflação dos 4 meses anteriores. Então, todos os preços na economia tinham regras de reajuste que eram diferenciadas, seja de acordo com o indexador, algumas eram pelo IPCA, outros eram pelo IGPM, enfim. Antes do real virar moeda, o Congresso aprovou a medida provisória que cria a Unidade Real de Valor, a URV. A URV, na verdade, era um índice que tinha paridade com o dólar. Uma URV era igual a $1, e nós fizemos uma conversão geral de todos os preços e salários em URV. Ou seja, o que nós fizemos? Aquilo que avalia só para o câmbio, que o dólar era reajustado todo dia de acordo com a inflação do dia anterior, nós fizemos valer para toda a economia. Todo dia tinha uma URV nova, e a cada URV, a cada dia, o URV valia mais, em termos do cruzeiro, que era a moeda do país. E então, você passou, o seu salário, por exemplo, na Jovem Pan, passaria a ser denominado em URV. Mas a URV precisava avançar no dia a dia da população. Edmar Baixa conta a história do colega Gustavo Franco e água de coco no Rio de Janeiro. Naquela época, a inflação era 3.000% ao ano.
A inflação era de 1% ao dia, era de 45% ao mês, né? E, obviamente, com essa inflação, né, as pessoas ficaram, primeiro, muito contentes de que agora, embora elas continuassem recebendo naquela moeda que se depreciava todo dia, né, os salários se valorizavam em relação a essa moeda todo mês, todo dia também, né? Então, nós fizemos isso, deixamos o sistema econômico, todos os preços e salários se adaptarem ao RV, né, entre março e junho de 1994. Né? E tem uma história engraçada, porque o Gustavo Franco diz que ele achou que o plano ia dar certo o dia que ele estava passeando em Ipanema e ele olhou lá uma barraca de praia e viu escrito assim: um coco igual a uma URV. Ele falou: agora, se até coco da praia virou URV, é porque o plano vai dar certo. Com longa trajetória no Ministério da Fazenda, o economista Maílson da Nóbrega foi titular da pasta no governo de José Sarney e atuou no Plano Verão, na transição política, no retorno das eleições diretas à presidência no Brasil. Era terminar o governo Sarney com um mínimo de ordem na economia, evitar a desagregação econômica, que poderia ter impactos políticos no ano que a gente ia voltar a eleger o novo presidente da República, isto é, em 1989. O Plano Real deu certo, como a gente sabe. Por que o Plano Real deu certo? Eu diria que por 3 razões. A primeira, uma ideia genial do Pécio e do André. A segunda, a experiência dos planos anteriores. A gente tinha aprendido nesses planos como lidar com as transações financeiras, como lidar com depósito, como lidar com contratos, como lidar com salários e assim por diante. Tanto assim que uma grande parte do Plano Real é cópia ipsilíteris da medida provisória do Plano Verão, né? E, claro, teve um terceiro fator, que foi a liderança do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda que teve a coragem de adotar a ideia que ninguém tinha adotado, porque eu acho que ele percebeu, esperto politicamente como ele é, se aquilo desse certo, ele podia ser o presidente da República, que é o que aconteceu, não é? Então, o Plano Real é, portanto, uma coisa que deu certo por características muito particulares daquela época. Inclusive, deixa-me repetir, a ideia genial. Alguns dos autores do Plano Real dizem que o Plano Real deu certo porque o governo conversou com a sociedade, não teve surpresa. Olha, isso é conversa para boi dormir, na minha opinião. Isso é mais autoelogio e propaganda do que outra coisa. Até porque um plano de congelamento não tinha como ser pré-anunciado, né? O plano de congelamento, por sua natureza, tem que ser uma surpresa. Você não pode dizer, daqui a 10 dias, daqui a um mês, eu vou fazer um congelamento de preço e salário. Por isso gera uma corrida, né, para aumentar preços, para estocar bens, etc. Né? O economista Roberto Luiz Troster, um argentino com formação e longa atuação no Brasil, lembra que a atual proposta de dolarização da economia no seu país, do presidente Javier Milei, não é nova. Foi largamente usada no passado inflacionário no mundo, na busca de um parâmetro diante de índices muito altos de inflação, algo semelhante ao período do real. A moeda tem 3 funções, né? Unidade de conta, você faz todos os cálculos numa moeda. Reserva de valor, né? E meio de pagamento. Então, o que acontece? Você não consegue fazer conta. Você tem teu salário hoje, mas se você, no fim do mês, seu salário vale menos. Se é uma inflação baixa, como é hoje, que está na casa dos 5% ao ano,
é relativamente pouca a perda que você tem. Então você tem, do começo do mês, só fazer conta redonda, do começo do mês até o fim do mês, você vai perder 0,5%. Então não faz muita diferença, né? Faz diferença, mas não faz muita. Agora, se a inflação é 40% ao mês, não dá. Não tem como. Eu, na época, fazia meus contratos de consultoria em dólar, né? Então a gente fazia de boca, via quanto que era o valor do dólar no dia de pagar. E você tinha umas outras distorções, no supermercado remarcava tudo diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Então era um sistema muito complicado e prejudicava muito mais os mais pobres. Você vê que os mais pobres sentiam mais, mesmo que o salário fosse reajustado, você tinha que fazer as compras correndo. No dia que você recebia o salário, você ia correndo no supermercado, né? Então, era um problema grande. Agora, como você sente, a inflação começa a disparar, né? Aí não tem jeito, né? Você precisa de moeda. Ou você dolariza a economia, como alguns países fizeram, né?